falar que, sem dúvida nenhuma, lá em Brasília, tudo gira em torno da PEC dos benefícios, a PEC kamikaze, a PEC dos ventos divinos, o que for, né? O que você quiser chamar, pelo visto, todo mundo está chamando de um nome diferente, mas no fim das contas é isso, é a PEC dos benefícios, que prevê um pacote de mais de 41 bilhões de reais em auxílios e que foi aprovado no Senado, deve então passar pela Câmara ainda nessa semana. É uma proposta que foi anexada à PEC dos biocombustíveis pelo presidente Arthur Lira, muito recentemente, para acelerar esse processo de tramitação. A gente lembra que o recesso parlamentar está chegando, afinal de contas, né? Sobre o andamento do projeto, a gente vai conversar com o Ricardo Barros, deputado federal e líder do governo na Câmara. Líder, obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Muriel. Líder, vamos começar conversando sobre o vídeo que o senhor publicou ontem nas suas redes sociais, falando que iria conversar com a oposição, com a ala governista, para tentar acelerar a tramitação desse projeto, para tentar avançar com esse projeto. Esse processo todo aconteceu ou não? Tudo vai ficar, na verdade, tudo fica, para essa reunião que acontece hoje com Arthur Lira e os líderes. O que a gente pode esperar? O processo já foi feito? Como é que está a situação nesse momento, líder? Olha, nós vamos ter esse diálogo que estamos tendo, né? O presidente tem falado com todos, nós temos falado com os líderes, com o relator, o deputado Danilo Forte, para decidir sobre a votação. A ideia e o objetivo do governo é votar o texto como veio do Senado, sem alterações. Esse texto será incluído, o texto da PEC dos benefícios será incluído na PEC do etanol e na comissão especial, que hoje está completando as 10 sessões de discussão, e poderemos votar em plenário, então, a soma dos dois textos que já foram votados pelo Senado, sem alterações, e aí a PEC vai à promulgação. Isto é o objetivo que temos para o cumprimento desse socorro emergencial a diversos setores do país que passam por esta crise gerada tanto pela pandemia quanto pela guerra da Rússia e Ucrânia, que elevou muito o preço dos combustíveis. Líder, meu bom dia também para o senhor. Obrigada pela tua presença aqui no CNN Novo Dia, por parar um pouquinho a agenda para nos atender. Seu sinal está oscilando um pouquinho, mas acho que no contexto geral a gente está conseguindo pegar a mensagem. Qualquer coisa a gente retoma por aqui, tá? Eu queria saber também do senhor como é que a gente chegou até aqui, né, líder? Porque assim, a proposta inicial, vamos só lembrar, né, voltar um pouquinho aí no tempo, era compensar os estados pela perda da arrecadação. Hoje a gente tem essa manifestação de prefeitos aí em Brasília, insatisfeitos com o reflexo disso nos próprios cofres, e acabou pensando numa PEC a princípio de 30 bilhões, já falamos de 42 bilhões, podendo chegar a 50 bilhões com mais alguns artifícios aí a serem incluídos, né? Os motoristas de aplicativo também. A gente faltou discussão, líder, para a gente chegar até aqui, ou era esse realmente o único caminho possível? Não, desde o final do ano passado, o presidente Bolsonaro determinou a eliminação de impostos federais sobre combustíveis e nós aprovamos aqui uma lei, o PL 192, que mandava fazer, que a Constituição manda que cada tipo de combustível tenha uma alíquota única no país. Os estados não deram bola para a lei votada no Congresso, o CONFAS disse que não ia fazer a alíquota única, aí veio esse PL 18, que caracterizou energia, combustíveis como produtos essenciais e limitou o ICMS a 17%. 21 estados já baixaram o preço dos combustíveis, reduzindo o ICMS a 17%. Então, já tem um reflexo muito positivo dessa determinação do presidente Bolsonaro em baixar preços de combustíveis. Agora nós estamos falando do que nós estamos tratando. Estamos tratando de 25 bilhões de arrecadação extraordinária na venda, na capitalização da Eletrobras, e de 40 bilhões a mais, além dos 20 que já estão no orçamento, de dividendos da Petrobras. Esses 65 bilhões de reais que o governo já arrecadou e que não estão previstos no orçamento, é que estão sendo motivos desta aplicação de recursos. Então, como os estados arrecadaram muito no primeiro semestre, com o preço da gasolina muito alto e do óleo diesel, eles agora vão arrecadar menos, né? Mas dentro da previsão orçamentária deles não haverá mudança, vão arrecadar o que estava previsto arrecadar durante o ano. E nós estamos trabalhando para
o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, dobrar o Vale Gás, que é bimensal e passará a ser mensal. Estamos dando R$ 1.000 de voucher para os caminhoneiros, 650 mil caminhoneiros que estão no cadastro. Temos uma questão importante também em relação à questão da alimentação, dos nossos 500 milhões de reais para reforçar o programa de compra de alimentos da agricultura familiar, que são distribuídos para famílias carentes, e o pagamento da gratuidade do idoso, que está no Estatuto do Idoso. O idoso não paga transporte coletivo, quem paga é o outro usuário de transporte coletivo, porque rateia na tarifa. Então, o governo passará a contribuir com os municípios no custeio deste transporte do idoso. Esse é o conjunto, por isso que chama PEC dos benefícios. Esses são os benefícios que a população que passa pela crise no país está recebendo do governo federal. Líder, ninguém nega a necessidade da população de realmente receber esses benefícios, afinal de contas, as pessoas realmente estão precisando nesse momento. O que a gente fica se perguntando, na verdade, é por que essa PEC dos benefícios agora, há 3 meses das eleições, levando em consideração, por exemplo, que a inflação já está acima dos 10% desde setembro do ano passado. Por que agora, nesse momento, uma tramitação tão rápida, tão acelerada, faltando 3 meses para as eleições e correndo contra o tempo, contra o recesso parlamentar? Olha, nós encontramos finalmente uma solução para a redução do preço dos combustíveis recentemente, que foi enquadrar os combustíveis de energia como produtos essenciais, e isso reduz a alíquota para 17%, porque está na Constituição, que produtos essenciais têm alíquota máxima de 17%. Nós demoramos muito, nós tentamos várias outras possibilidades de reduzir combustíveis e não conseguimos encontrar uma solução. Agora encontramos numa proposta do deputado Danilo Forte. E agora encontramos também, depois da capitalização da Eletrobras, que foi recente, e da confirmação dos dividendos a mais da Petrobras, porque a empresa não se sensibilizou em diminuir seus lucros para ajudar o Brasil a enfrentar a crise, nós passamos a dispor destes recursos, 65 bilhões já arrecadados. Portanto, não há nenhum impacto nas contas públicas, o dinheiro já está no caixa, a população precisando de auxílio, né? Nós tivemos sempre uma discussão e a oposição faz emendas para aumentar o auxílio. Então, por isso que a oposição está votando junto com o governo. Ela sempre propôs isso. Então, agora que encontramos o recurso e o espaço fiscal, a maneira de fazer dentro da legislação, foi-se tomada a decisão e estamos conseguindo agora só entregar esses benefícios. O presidente já queria ter feito isso muito antes, mas nós não tínhamos encontrado o conjunto de soluções para que isso pudesse ser feito. Agora temos todos os elementos. Líder, de Brasília, aí bem pertinho do senhor, a Basília Rodrigues chega também com pergunta. Bom dia, Basília. Manda ver. Oi, tudo bem? Stephanie Muriel, muito bom dia para vocês, todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN Brasil. Bom dia, líder. Obrigada pela entrevista. Vai ter estado de emergência ou não? A Câmara vai confirmar, então, esse estado especial, né, para poder utilizar os recursos do orçamento? E quais as consequências para o Brasil se a Câmara confirmar, então, um novo estado de emergência, a exemplo do que a gente acompanhou nos momentos mais graves da pandemia? Por que um estado de emergência em plena campanha eleitoral? Porque estamos numa emergência. Todos esperavam que a guerra da Ucrânia durasse uma semana e ela já dura meses. E a crise de energia em todo o mundo está estabelecida. Tanto o gás quanto o petróleo subiram muito de preço e tem ainda o seu abastecimento instável. A Europa com inflação aí de 9%, Estados Unidos também nessa faixa. É um momento que o mundo todo vive uma situação excepcional e todos estão buscando soluções para isso. Está aí o presidente Biden mandando baixar o preço da gasolina, desoneraram todos os impostos sobre os combustíveis, né? Vários países estão subsidiando óleo diesel, como a Espanha, né? Reino Unido também com medidas muito duras para poder reduzir o impacto da inflação sobre a população
e essa inflação vem alimentada em especial pelos alimentos e pelo combustível, né? A Ucrânia é um grande produtor de alimentos e não vai ter safra, né? E a Rússia é um grande produtor de energia, está com dificuldades, até porque foi tomada uma decisão da União Europeia de não comprar petróleo da Rússia. Então, nós temos várias questões mundiais que estão afetando a nossa economia. E nós temos que também, como os outros países, tomar providências. Eles não estão em eleição, mas a crise é agora, não é em outro momento. Então, nós estamos vendo todo mundo andando nessa direção de tomar medidas para conter a inflação, para aliviar esta crise mundial do ombro do cidadão comum. E aqui no Brasil estamos fazendo a mesma coisa que outros países estão fazendo, né? Se estamos em um momento de eleição, é a guerra que veio na eleição, não é a eleição que foi atrás da guerra. Nós temos que ter clareza de que o Brasil precisa tomar medidas. O presidente Bolsonaro está determinado a aliviar o sofrimento da população. Tá certo, líder, pontuando cronologicamente os fatos, né? Nós conversamos com o deputado federal, a voz, né, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Um abraço, obrigado a vocês. Bom dia e bom trabalho por aí. A gente continua.